de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, ranhinho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. Agora sim, no oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas, WSON e Eventos. Vamos dar os destaques do programa de hoje. Pesqueira empata com Santa Cruz em Recife no Pernambucano Sub-15 de futsal. Amanhã tem jogo do Sub-20. E a pergunta que não quer calar: cadê a tabela da Série A2? Vai ser realizada a Série A3? Hoje tem reunião do Campeonato do Seminário. Tudo indica que vai ter, viu? Vamos saber detalhes daqui a pouco. O nosso giro regional aqui em Pesqueira e região. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos a seleção de Pesqueira na Copa do Interior, num jogo contra Garanhuns em 1962. O SESI Futebol Clube em 1971, o time do aniversário de Totá em 1976, a Associação Cristo Rei em 2004, tem notícia dos clubes pernambucanos, Série B, Série A, tem também uma polêmica sobre a mudança da lei do impedimento, placar da rodada, agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui se você estiver no YouTube. Se tiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas, deixa o seu like. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O bar e pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na rua principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. Você está no Pesqueira Esportes, o seu programa de informações esportivas em Pesqueira e região. Nós gravamos um pouquinho antes hoje e teve um problema no som, por isso nós estamos gravando de novo. Peço desculpas a vocês que ficaram, tá? Aqui nossos companheiros, nossos parceiros aqui que nos ajudam, tá certo? Bom, vamos começar falando aqui de futsal.
Esse é o time sub-15 do Pesqueira, que ontem foi até Recife, lá no ginásio Arrudinha, e trouxe um belo empate contra a equipe do Santa Cruz. O André Wilson vai nos explicar como é que foi essa partida. Fala aí, Moral, boa tarde, bom dia. Fala, Jânio. Tudo bom, meu amigão? Prazer aqui falar novamente com você. Você que dá tanta ênfase ao nosso esporte, tanto valor ao nosso esporte aqui, seja ele qual for. Parabéns pelo trabalho de antemão. Jânio, falando sobre o jogo de ontem, né? Tivemos um jogo muito difícil, a verdade é essa, porque nós já sabíamos também. Pegamos a equipe do Santa Cruz, uma equipe que já está acostumada a essa competição. Tanto que foi um jogo bastante acirrado. Dizer que nossos primeiros 5 minutos foram cruciais para abrirmos o placar, porque só deu a gente. Tivemos um volume de jogo bastante proveitoso, tanto que chegamos à ênfase do gol. Em seguida, já, os meninos meio que sentiram a viagem, né? Foi uma viagem daqui para o Recife, é uma viagem longa, né? E sentir a viagem, sentir a quadra, sentir a atmosfera, né, da quadra lá do Arrudinha. E aí começamos a ficar um pouco mais sem a bola. E nosso volume de jogo deixou a desejar. Aí foi que a equipe deles começou a vir para cima. Mas conseguimos segurar, Jânio. O menino também, não, apesar da viagem, mas também não deixaram, né, a garra, a coragem, né, a vontade de vencer. E dizer que esse empate entre a nossa equipe e a equipe Santa Cruz foi totalmente mérito deles, né, dos garotos. Dar parabéns aos garotos. Jânio, também aproveitar também agradecer também a todos que vêm nos ajudando. Né? Você sabe que uma viagem dessa não é barata, né? Apesar de ser um esporte amador, mas não é barata. Todos mesmo. Não vou citar isso, não pode ser que eu esqueça o nome de alguém, aí seja injusto. Até porque tem muita gente que ajuda e não faz questão de dizer que ajudou, mas Deus está abençoando essas pessoas. Forte abraço, Jânio, vamos para a próxima, se Deus quiser, no dia 22 a gente está lá de novo. Na verdade, amanhã nós estamos com sub-20, mas dia 22 com sub-15 lá de novo, quando você Barão. Tenha um bom dia. Parabéns, André Wilson, pelo resultado histórico. Realmente é uma boa iniciativa do Pesqueira. Está apostando na base no futsal, tanto no sub-15 como no sub-20, como também vai ter no feminino, além do basquete. Ontem eu estava até num grupo de futsal, né, de pessoas aqui da região, né, elogiando o Pesqueira por estar trabalhando a base. E realmente é um projeto pioneiro, que começou lá com o secretário Paulinho, teve continuidade com o Enio, agora também com os professores, né? O André Wilson, o André, o Hamilton, o Adenilson, a Mirelle, o Pedro, ou seja, uma comissão que está embutida neste projeto. Pesqueira nunca teve muita tradição no futsal. Normalmente a gente utilizava jogadores de futebol de campo para jogar futsal. Coisa diferente, por exemplo, de Arco Verde e Venturosa, que lá realmente tem os jogadores de futsal. Muita gente pode achar que é o mesmo esporte, mas não é. Assim como também não é o futebol society, não é o futebol de areia e nem o rugby, por exemplo. O rugby não é feito o futebol americano. Então, realmente são esportes diferentes e jogadores têm que ter a sua especialidade. As regras são diferentes. Por exemplo, o Falcão tentou jogar futebol de campo, onde ele seria um jogador comum e mesmo assim não deu sequência. Da mesma forma, não aconteceu o contrário. O jogador de campo vir jogar em alto nível ou futsal. Eles até começam no futsal e depois vão pro futebol de campo. Mas, normalmente, o jogador de futebol de campo é o jogador de futebol de campo e o jogador de futsal é o jogador de futsal. Bom, o André falou aí de viagem e realmente tem os custos, né? E, para isso, o Pesqueira Futebol Clube está rifando esta camisa, que é a camisa oficial da equipe de futsal. A rifa custa R$5, é só procurar o Marco Cabeleireiro lá no salão, ou então o Enio lá na Secretaria de Esportes. Ou então fazer esse Pix aí, que é do nome do vice-presidente Hilton. 053-558-294-30 e ajude o Pesqueira Futsal
a cuidar das despesas. Como o Andrelson falou, amanhã já tem jogo novamente. Amanhã no Arrudinha, amanhã é a vez do Sub-20 jogar contra o Santa Cruz. Quem sabe a equipe não traz um bom resultado. Vamos dar um giro agora. Nesse fim de semana tem basquete. A equipe vai fazer a segunda partida do Pesqueira Basquete no Campeonato Pernambucano. Nas duas categorias, lá no Geraldo Magela. Entrada gratuita. Ao 12h30 tem Pesqueira e ASEC. Duas equipes de Caruaru serão os adversários. No Sub-17, Pesqueira e ASEC. E no adulto, na realidade, às 15h30 tem Pesqueira e CBC. Nesse fim de semana acontece o quarto final de semana, né, da classificatória do projeto Jogando para o Futuro. Vai ter futsal lá no Geraldo Magela, 6 jogos, vocês estão vendo aí os 6 jogos, a partir das 8 horas da manhã deste sábado. E no domingo tem lá na Cadeia Esportes, lá no minicampo, também com participação de 3 equipes. Vai ter esse triangular a partir das 8 horas da manhã. A Cadeia Esporte, que também é parceira aqui do nosso Pesqueira Esportes. Nesse fim de semana tem a última etapa da Liga do Interior de Voleibol. E o feminino está aí, a chave B no feminino. Eu não vou me aventurar a dizer quais são os times, porque tem o Vôlei Alex, tem o São Bento e tem o Arco Verde. Vai ser lá na quadra da Rota do Mar. E no vôlei masculino, aí eu não consigo saber quais são as equipes pelo escuro. Não sei se é a Lagoinha, o Quadrivôlei tá ali, né? E o Santa Cruz de Capibaribe. Então me desculpe não ter identificado aqui a outra equipe. Copinha da Amizade. Nesse fim de semana tem a seleção de Pesqueira contra a seleção de Custódia, valendo a liderança do Grupo A. Veja aí que Custódia tem um gol a mais de saldo, 6-1, no caso foi 5 gols de saldo, e Pesqueira tem 4 gols de saldo. O desafio é no Joaquim de Brito, apenas R$2 o ingresso a partir das 3 horas da tarde. O jogo é no sábado, para não concorrer com a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo no domingo. Falar agora do Campeonato de Baixa Grande. Neste domingo tem mais 2 jogos das quartas de final. A partir das 8h15 da manhã tem Cruzeiro do Chucuruz e Corinthians da Caixa d'Água. E às 10 horas tem São Paulo do Prado contra os Cangaceiros. Cruzeiro e São Paulo do Prado jogam pelo empate. Você está vendo aí a lista também dos artilheiros, liderada pelo Gabriel Sintra, que tem 6 gols. Ele que é do Corinthians da Caixa d'Água. Nesse fim de semana também tem a Copa da Amizade de Sanharó. Jogos pela manhã, no domingo, lá no estádio Cícero Leite, para não concorrer com a final da Copa do Brasil. Primeiro jogo tem Portuguesa do Mulungu e um novo começo do Brejo da Mata de Deus. E logo após, às 9h40, tem Cascavel de Capoeiras e Sporting de Arco Verde. Nesse fim de semana tem festa lá em Carrapicho, 60 anos do Flamenguinho. Vai ter um grande torneio em comemoração a partir da 1 hora da tarde. Vai ter música ao vivo logo após, com Luciano Moral e Alice Santos. Premiação do 1º ao 3º lugar. Organização Nau de Família, vai ter um bar no local, por isso é proibida a entrada de bebidas na Arena Flamenguinho. Neste domingo tem amistoso lá no Seminário, a partir das 7h30 da manhã. Tem o Mônaco lá do Jackson e do Bozó contra a equipe do Novo Cajueiro. E vamos voltar aqui comigo agora para a minha tela aqui para a gente comentar sobre a pergunta que não quer calar. Quando começa a Série A2 do Campeonato Pernambucano? Por enquanto, nada de tabela, nada de aparecer no site da Federação Pernambucana de Futebol. 2 equipes desistiram, que foi Caruaru City e Belo Jardim. Inclusive, ontem aconteceu a fake news dizendo que o 7 de setembro também teria desistido. O 7 de setembro não estaria na Série A2, então por isso que ele não desistiu da Série A2. Ele desistiu de disputar a Série A3, no caso, desistiu de disputar profissional este ano. Vai apostar na base, inclusive está disputando o Pernambucano Sub-15. Inclusive, saiu num portal lá do Recife e teve um site daqui de Pesqueira que copiou, mas errada essa informação. 7 de setembro não desistiu da Série A2 porque ele não estava na Série A2. 7 de setembro ficou, inclusive, atrás do Pesqueira porque perdeu vários pontos na justiça, inclusive com 2 WOs que a equipe sofreu. Então, corrigindo essa informação, dizendo que, por enquanto, tem 5 equipes garantidas na Série A3.
Ipiranga, Ipojuca, Cabense, Santa Fé e Águia de Cumari, que já garantiram que vão participar da Série A3. Aí eu me pergunto, se essas equipes já disseram que vão disputar a Série A3, por que não sai a tabela da Série A2? Eu ainda não ficarei surpreso se todo mundo disputar a Série A2 este ano. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, hoje tem uma reunião marcada lá do Campeonato de Verão do Seminário, Campeonato de Novos. Ket me falou que tem 10 equipes interessadas. As informações sobre essa reunião, se aconteceu ou não, a gente traz no programa de amanhã. E para encerrar aqui, antes dos grandes do nosso futebol, um jogo ontem aconteceu lá em Afogados da Ingazeira, a decisão da Taça Adeval Viana, e deu Afogados. Venceu decisão Sertânia por 1-0, ficou com o tetracampeonato da competição, que é organizada por ela mesma. Mas muita gente disse que o Decisão jogou melhor a partida inteira. Agora sim, vamos chegando com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje tem a seleção de Pesqueira na Copa do Interior em 1962, o SESI em 1971, o aniversário de Total Time lá em 1976 e a Associação Cristo Rei em 2004. Daqui a pouco eu volto com o futebol pernambucano. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com a seleção de Pesqueira em 1962, jogo contra a seleção de Garanhuns pela Copa do Interior. Aqui da esquerda para a direita, Leal, Loló, Pinheiro, Zé Carlos, Arthurzinho, Alberto, Adalto, Filimeio, Pedro Veneranda, João de Paulo Afonso e Cícero Divino, além dos árbitros Landra, Louralber Monteiro e Tecílio. Agora vamos com o SESI Futebol Clube em 1971, Antiga, Impertal, Thiago, Maurício, Paulinho, Mirão, Marcos e Paulo Sarrafo. Agachado, Luiz, Galo, Vavá, o Biratã, Gilson Freitas e Fernando Profeta. Por trás de Paulinho e Mirão é Geraldo Terita e por trás de Mirão e Marcos é Babão. Agora vamos com o jogo do aniversário de Totá em 1976. Entre Zé Manguinha, Aloysio Torres, Arnaldão, Marcos Careca, Mago, Bonifácio, Ivan, Juraci, Joaquim Júlio, Daniel, Eutrópio e Zé Maurício. Agachados, Viva, Doca, Zezito, Totá e Jânio. Para finalizar, vamos com a Associação Cristo Rei em 2004, jogo em São Bento do Unas. Tem pé Paulinho, o Biratã, Cícero, o Austin, Leonardo Judas, Gilmar, Val e Gilmar Veloso. Agachados, Bata, Vira, Pé de Galo, Zezinho, Jânio Lima, Fábio, Baiaca e Coringa. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Teve a série aí dos grandes times do nosso futebol, agora em novo formato. Vamos começar aqui o bloco do futebol pernambucano falando da Série B, que hoje tem uma partida, né, a partir das 18h30, Londrina e Ituano. Jogo que não interfere lá em cima, né? O Ituano é o 13º com 32 pontos e o Londrina está na zona de rebaixamento, é o 19º com 20 pontos. O Sport joga amanhã contra o ABC às 21h30, fora de casa. Bom, vamos falar aqui exatamente do Sport. O Wagner Love tem um jejum de 8 jogos sem marcar. Inclusive, ele tem 10 gols na competição, era o artilheiro e foi ultrapassado pelo jogador do Atlético Goianiense, que é o Gustavo Coutinho. E o Eric, aquele mesmo ex-náutico que está no Ceará, está com 9 gols no calcanhar. Só que ele tem boa lembrança do ABC, porque no primeiro turno ele fez 2 gols e deu uma assistência na goleada da equipe rubro-negra por 4-1, no jogo que só teve mulheres e crianças e deficientes no estádio da Ilha do Retiro. Vamos falar agora do Náutico. Bruno Pivetti não é mais técnico da equipe. Foi oficializado, saiu no BID a rescisão de contrato. Ele que ficou apenas 2 jogos na equipe alvirrubra. E a notícia do Santa Cruz é que não houve acordo na reunião entre o Executivo e o Conselho Deliberativo de antecipação das eleições. Então as eleições continuam marcadas para o início de dezembro. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. Deixa eu chamar aqui a tabela, que ontem o Flamengo decepcionou grande parte de sua torcida, jogando em Cariacica. Foi arrasado pelo Atlético Paranaense, perdeu por 3-0.
No outro jogo da noite, o outro finalista da Copa do Brasil também perdeu. Perdeu de virada para o Internacional por 2-1, inclusive um golaço do René. E lembrando que o São Paulo não venceu nenhum jogo fora de casa ainda nesta competição. Hoje, às 19 horas, tem Santos e Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians, às 20 horas tem Coritiba e Bahia, e às 21h30 tem RB Bragantino e Grêmio. Amanhã tem Cuiabá e América Mineiro, Palmeiras e Goiás. E no sábado tem Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Botafogo. Você acompanha aí a classificação. Bom, deixa eu voltar aqui para a minha tela, que tem uma polêmica grande, que a Bird está tentando mudar a regra do impedimento. Na realidade, esses testes vêm sendo feitos desde 2019, porém a pandemia atrapalhou. Então, qual seria essa mudança? Na regra atual, basta uma parte do corpo estar na frente do penúltimo defensor para estar impedido. A nova regra proposta seria a inversão, ou seja, qualquer parte de corpo que tivesse ainda contato com o penúltimo jogador, o lance seria legal. Então, na realidade, na tese, você só estaria impedido se você estivesse totalmente na frente do penúltimo defensor. E aí, o que é que você acha? Deixe nos comentários. Vamos chegar agora com o placar da rodada. Bom, placar da rodada ontem, no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série D, Ferroviária e Ferroviário ficaram no empate em 0-0. Domingo tem a decisão lá no Presidente Vargas. Quem vencer será o primeiro campeão brasileiro de 2023. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, na última rodada, Fluminense 1, América Mineiro também 1, Atlético Mineiro 2, Internacional 0, Ceará 2, Flamengo 3, Corinthians 1, RB Bragantino 2, Cuiabá 1, Botafogo 2, Goiás 2, Atlético Goianiense 0, Palmeiras 3, São Paulo também 3, Fortaleza 1, Cruzeiro também 1, Grêmio 3, Bahia 0 e Atlético Paranaense 3, Santos 2. Do outro lado aí você está vendo quem se classificou e os cruzamentos das quartas de final como ficaram. Santos e Corinthians, Fluminense e Palmeiras, Atlético Paranaense e Flamengo, Internacional e São Paulo. E ainda ontem, pela Copa do Brasil Sub-20, jogo de ida das quartas de final, praticamente o Fluminense definiu, né? Fez 4-0 em cima do Corinthians. Agora vamos chegando com a agenda de hoje. Pela Copa do Brasil Sub-20, quartas de final, jogos de ida. Às 15 horas tem CSA e Bahia. Às 16h15 tem Sampaio Corrêa e Cruzeiro. E às 19 horas tem Grêmio e Remo. Pelo Paulista Feminino é a última rodada. Todos os jogos às 21 horas, Corinthians e SC São Bernardo, SCA Brasil e RB Bragantino, Ferroviária e Palmeiras, Realidade Jovem e São Paulo, Santos e Pinda, São Paulo e São José e Taubaté. E pela Copa Santa Catarina, às 20 horas, tem Barra e Joinville. Bom, estamos encerrando o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agora, espero que foi, viu? Bom, quero agradecer mais uma vez aos meus parceiros aqui, ó. Sargento Arlindo da Cadeia Esporte, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavá e o Enio da W Som e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã! Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanha, Ranho, Leré e Buiú.